Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com teu coração um texto da palavra do Senhor que nos diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 29. A palavra do Senhor nos diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É uma verdade. Se agradamos a Deus, não importa a quem desagradamos. Isso não significa que eu vou ser antipático com as pessoas, não significa que eu vou ser mal educado com todos. Pelo contrário, eu, como cristão, devo permanecer simpático, cordial, educado, para que eu possa refletir quem é Jesus Cristo na minha vida. Todavia, eu ainda tenho essa máxima muito clara no meu coração. Se eu agrado a Deus, em primeiro lugar, não me importa a quem eu vou desagradar. Pedro e os demais apóstolos, nesse texto que eu li com você, nos mostram claramente o que isso significa dentro das Escrituras Sagradas. A palavra nos diz que Pedro e os apóstolos foram presos por conta da fé. Pregavam o evangelho, a igreja crescia em Jerusalém, e os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, o sinédrio judaico, o sumo sacerdote, enfim, a liderança religiosa dos judeus, todos foram tomados de inveja, cheios de inveja, diante do crescimento da Igreja de Cristo, e se levantaram contra os apóstolos. E quando se levantaram contra os apóstolos, meteram a todos na prisão dentro do templo. A Bíblia nos diz que um anjo veio de madrugada, abriu as portas da prisão e todos os apóstolos saíram pela porta da frente. Podiam se esconder, podiam fugir, mas a Bíblia diz que não. Depois desse milagre do anjo que os liberou da prisão, eles foram de novo para o mesmo lugar onde foram presos, para o templo em Jerusalém, para pregar para o pátio do templo, onde anunciavam acerca do caminho e falavam do evangelho de Jesus. Quando a liderança judaica foi olhar e ver o que se passava, disseram a eles: estão no templo os apóstolos pregando a palavra. Foram até lá, trouxeram uma vez mais a todos eles, se viram julgados pelo sinédrio judaico, quando sofreram uma dura ameaça, e essa era a sentença, que eles não mais viessem com esta palavra, com este tipo de doutrina acerca de Jesus Cristo, que eles não pregassem mais a palavra. Diante da ameaça, diante dessa sentença dada pelos líderes religiosos, a palavra de Pedro e dos demais apóstolos foi bastante simples, dura e direta. Ele disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a verdade que temos que ter no nosso coração. Antes nos importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Obedecemos a Deus quando observamos a sua palavra. Se observamos a palavra do Senhor sem negociar princípios bíblicos, se temos a palavra do nosso Deus como regra de fé e prática para nós, como construção da doutrina de fé, se temos a palavra do Senhor como norte para a nossa vida, para nós, interessa muito mais obedecer a palavra do que obedecer aos homens. Não negociamos princípios, não tiramos uma vírgula que seja das Escrituras Sagradas e de uma interpretação condizente com a própria palavra para sermos agradáveis aos homens. Hoje vemos uma geração de homens ou mulheres ditos cristãos que passam a uma interpretação bastante equivocada das Escrituras Sagradas, apenas para serem agradáveis aos homens. Não. Eu primeiro agrado a Deus, sem me importar se eu desagrado a esse ou aquele outro. Até hoje o Senhor me trouxe aqui, firme, conciso, debaixo da sua graça, eu, um homem limitado, pecador, firme e conciso na graça de Deus, porque Ele investe na minha vida. Também no sentido de que eu observo o mandamento que diz que eu devo agradar a Ele primeiro e depois aos homens. A palavra de Pedro foi essa, a palavra convicta,
de homem de Deus, junto com os apóstolos, diante de um dilema em que você tenha que agradar pessoas ou agradar a Deus, que você sempre tome o caminho, tal qual nos ensina a palavra, de agradar primeiro a Deus. Não importa quem você vai desagradar. Pode ser o teu patrão, pode ser uma pessoa muito poderosa, pode ser alguém que está te ameaçando. Não importa. O que importa, no final de tudo, é agradar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe e que aprendamos, diante de um dilema, eu vou ser sempre agradável aos olhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê força para isso. No nome de Jesus. Amém.